Sabe aquela sensação de que existe uma versão melhor da gente mesmo logo ali, mas que por algum motivo a gente não consegue alcançar? Pois é, hoje a nossa conversa é sobre como destravar esse potencial. A gente vai explorar três pilares bem importantes: a nossa mentalidade, os métodos que a gente usa e, claro, a coragem para mudar. Para começar, olha só que ideia poderosa é essa do Thomas Edison. Ele não está falando de uma melhora pequena, não. Ele está dizendo que a distância entre quem a gente é hoje e quem a gente poderia ser é gigantesca, a ponto de nos surpreender. E é daí que a gente parte. O que será que impede a gente de se surpreender com a nossa própria capacidade? Bom, para responder isso, a gente precisa primeiro entender a natureza desse desafio. É um conflito que acontece aqui dentro, sabe? Essa distância entre a vida que a gente leva e a vida que a gente sente que poderia levar. Agora, vamos fazer uma pausa para pensar de verdade nessa pergunta. Tenta visualizar, assim, nos detalhes, como seria o trabalho, os relacionamentos, a saúde, se todo dia fosse possível acessar essa melhor versão. Isso não é só um exercício de imaginação, não. É o primeiro passo para entender o que realmente está em jogo. E aqui está o centro da questão, como bem colocou o autor Steven Pressfield. É como se a gente vivesse em duas realidades ao mesmo tempo. A primeira é a nossa vida de agora, com a rotina, os medos, as coisas que a gente adia. A segunda? A segunda é a vida do nosso potencial máximo. A nossa jornada, então, é sobre como construir uma ponte entre essas duas vidas. E essa ponte, ela começa a ser construída dentro da nossa mente. A psicóloga Carol Dweck descobriu uma coisa fascinante. O caminho que a gente segue na vida depende muito de uma escolha fundamental entre duas maneiras de pensar. De um lado, tem o que ela chamou de mindset fixo. É aquela crença de que a gente nasce com um pacote de inteligência, de talento e pronto. Não dá para mudar muito. Essa mentalidade cria uma necessidade constante de provar o próprio valor e, principalmente, de evitar qualquer falha, porque cada desafio vira um teste de quem você é. A alternativa é o mindset de crescimento. Aqui, a ideia é completamente diferente. Talento e inteligência são só o ponto de partida. O potencial de verdade é algo desconhecido, que pode ser expandido com esforço. E isso muda tudo, gera uma paixão por aprender e uma resiliência enorme, porque os desafios deixam de ser ameaças e se tornam oportunidades de crescimento. Agora, o mais interessante é colocar essas duas visões de mundo lado a lado. Fica muito claro. Para o mindset fixo, sucesso é autoafirmação, fracasso é um veredito final e se esforçar muito é sinal de que você não é tão bom assim. Já para o mindset de crescimento, sucesso é aprender, fracasso é não tentar e o esforço é o caminho que te deixa mais inteligente e habilidoso. A perspectiva muda completamente. E este gráfico aqui mostra as consequências disso na prática. Repara no fluxo. O mindset fixo leva a pessoa a evitar desafios, a desistir fácil e a se sentir ameaçada quando outra pessoa se dá bem. O resultado? Estagnação. A pessoa acaba conquistando muito menos do que poderia. Em contraste, o mindset de crescimento leva a abraçar os desafios, a persistir e a se inspirar nos outros. O resultado final? Um nível de realização muito maior. O Flávio Augusto resume isso de forma bem direta, trazendo para o mundo real. Crescer gera desconforto. Não tem jeito. Se a vida está confortável demais, provavelmente não há crescimento acontecendo. Abraçar esse desconforto é a marca de quem vive o mindset de crescimento na prática. Certo. Entender a importância do mindset de crescimento é o primeiro grande passo. Mas como transformar essa crença em resultado? Como sair da ideia e ir para a ação? É aqui que entra um sistema prático. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? De que adianta acreditar em crescimento se os nossos hábitos do dia a dia não mudam? A resposta, ao que parece, está em mudar a forma como a gente enxerga o tempo e a execução das nossas metas. A ideia central do livro Um Ano em 12 Semanas é que o planejamento anual, como a gente conhece, é uma armadilha. Um ano é tempo demais, dá margem para a gente adiar, para procrastinar, para perder o senso de urgência. A proposta aqui é uma mudança radical de perspectiva. 12 semanas. Esse é o novo ano. Um período curto o suficiente para manter o foco total e a urgência lá em cima, mas longo o bastante para conseguir resultados de verdade. Essa compressão do tempo força a gente a agir no que é mais importante, agora. E o sistema se apoia nesses 4 pilares. Primeiro, uma visão muito clara de futuro. Onde se quer chegar? Depois, essa visão é traduzida num plano tático para as próximas 12 semanas. Aí vem o pulo do gato. Medir o progresso toda semana, não pelo resultado final, mas pela execução das tarefas. E, por fim,
organizar o dia para garantir que essas tarefas realmente aconteçam. Só que olha só, nenhum sistema ou mindset funciona sem um alicerce. E a base de toda essa mudança é uma decisão muito pessoal, a de assumir total responsabilidade pela própria vida. O Jordan Peterson fala disso de um jeito muito poderoso. A busca por uma vida com mais sentido não começa culpando o mundo lá fora, as circunstâncias. Começa aqui dentro, com a autorresponsabilidade, com a decisão de arrumar o que está sob nosso controle direto. Então, o ponto crucial é essa virada de chave. É deixar de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar o autor da própria história. Quando a gente assume esse papel, ganha uma força nova para lutar por novos objetivos, em vez de só ficar tentando se defender. Isso nos traz a nossa conclusão. A gente já entendeu a mentalidade, já viu um sistema e já falou sobre responsabilidade. Agora a gente precisa entender que essa não é uma linha de chegada. A mudança de verdade é contínua. Não é algo que se declara uma vez e pronto. É uma prática diária. É sair de um estado mental que julga tudo, a si, aos outros, aos resultados, para um que está sempre focado em aprender e ajudar. É uma jornada que dura a vida inteira. Um jeito bem prático de viver essa jornada é adotar uma mentalidade de cientista, de experimentação. Em vez de buscar a perfeição e morrer de medo de falhar, que tal ver cada novo desafio como um experimento? O objetivo de um experimento não é dar certo, mas sim aprender o que funciona. Isso tira um peso enorme das costas e aumenta a nossa capacidade de adaptação. Portanto, a questão final não é como mudar a vida inteira de uma vez. A questão é, qual é o próximo passo? Qual pequeno teste, qual mudança mínima pode ser feita hoje ou nesta semana para começar a construir aquela ponte em direção à vida que a gente é capaz de viver? O caminho para o nosso potencial máximo é construído assim, um pequeno experimento de cada vez.